Vamos seguir mais uma aula, alunos, que foi referente a micrômetro, tipos e usos de micrômetro, tá? Então, o problema é que um micrômetro um mecânico precisava medir um eixo da maneira mais exata possível. Tentou a medição com paquímetro, mas logo desistiu, pois o instrumento não tinha resolução adequada. Pediu em orientação a um colega sobre metrologia. O colega resolveu o problema oferecendo para ele um micrômetro, que no caso era o instrumento mais adequado para a medição desejada. Você sabe o que é o micrômetro? A gente pode observar agora que a gente vai falar um pouquinho de micrômetro, lembrando que a gente sempre tem que estar vinculado à resolução utilizada, a resolução que eu preciso para minha medição. Então, pessoal, a gente vai falar um pouquinho de micrômetro, os usos, aplicações e uso de micrômetro, alguns tipos a gente vai citar aqui. Após isso, a gente vai falar um pouquinho sobre cada micrômetro, sistema inglês e sistema métrico, tá? Você sabe o que é o micrômetro? Esse é o instrumento desta aula. Se você já conhece esse instrumento, terá a oportunidade de reconhecê-lo mais profundamente. Trata-se de conhecimento necessário a quem trabalha ou deseja trabalhar na área da mecânica. A origem e a função do micrômetro. Como que surgiu isso, pessoal? Acho que a gente tem que ter sempre se questionando, né? Como que surgiu o micrômetro? De onde veio isso? Por que ele nasceu, né? De onde veio essa ideia, né? Então, Jean Louis Palmer apresentou pela primeira vez o micrômetro para requerer sua patente. O instrumento permitia aqui a leitura de centésimo de milésimos de maneira simples, né? Qual que é o objetivo disso? A gente tinha uma peça que a gente queria medir milésimos e a gente não conseguia medir com o paquímetro, lembrando sempre que a resolução do paquímetro é inferior à do micrômetro. Com o decorrer do tempo, o micrômetro foi se aperfeiçoando e possibilitou medições mais rigorosas e exatas do que o paquímetro. De modo geral, o instrumento é conhecido como micrômetro. Na França, entretanto, em homenagem ao seu inventor, o micrômetro é denominado de Palmer. A gente pode observar na figura aí, foi a o primeiro micrômetro que surgiu, tem o nome de Palmer, 1848, pessoal. Então, qual que é o princípio do micrômetro? Como que ele funciona? Qual que é a base desse micrômetro? Como a gente viu nas aulas passadas, é referente a paquímetro, né? Então, o objetivo do micrômetro, o principal princípio de funcionamento do micrômetro, semelha-se com o sistema de parafuso e porca. Assim, é uma porca fixada em um parafuso móvel. Se der uma volta completa, provocará um deslocamento igual ao seu passo. Como a gente pode observar na figura, como a gente pode observar na figura acima. Então, quando a gente dá uma volta completa, a gente está andando o passo, né? Lembrando, passo é o passo da rosca, como a gente viu em parafuso aqui, a distância entre a crista de um filete e a próxima crista do outro filete, né? Desse modo, dividindo-se a cabeça do parafuso, pode-se avaliar frações menores do que uma volta, e com isso medir comprimentos menores que o passo do parafuso. Então, esse é o objetivo do micrômetro. Então, a gente consegue medir dimensões menores que um passo do parafuso, né? A gente vai ver um pouquinho, a gente pode observar aqui na figura embaixo, a gente vai ver a precisão, a característica de cada peça do micrômetro, né? A gente pode enxergar aqui é o parafuso com as roscas, a gente vai poder enxergar as medidas. Aqui embaixo a gente pode deixar claro para a gente aqui a característica, né? A nomenclatura de cada parte do micrômetro, isso para a gente é importante. Então na figura que a gente vai comentar aqui um a um com vocês, é referente a cada ponto. O que é cada um, para vocês terem essa noção e saber como a gente vai trabalhar. A gente vai citar agora aqui para frente muita parte técnica, o que é uma bainha, o que é uma catraca, um tambor e assim por diante, tá? Então a primeira coisa que a gente tem que saber, que é igual para química, a gente tem a parte fixa e a parte móvel, né? Então, vou circular para vocês aqui, ó. Então a gente tem aqui o batente fixo, que é a parte fixa do instrumento, tá? Então a gente tem o nosso fuso, que seria a nossa parte móvel aqui, que ela vai movimentar de acordo com a nossa... Imagina o parafuso, a gente rosqueando o parafuso, tá? Aqui a gente tem o arco, tá? Que é o arco para fixação que a gente tem. Nesse arco a gente tem uma característica importante, que normalmente ele vem informado para a gente qual que é a capacidade do meu instrumento. E ele tem um isolante térmico. Por que isolante térmico? Por que a gente precisa de isolante térmico? Lembrando sempre, pessoal, toda vez que a gente vai fazer uma medição na peça, o nosso corpo tem uma temperatura. A gente tem que sempre segurar nesse isolante térmico para tentar minimizar essa transferência de calor para medição, para ter o mínimo de interferência possível na medição da nossa peça. Depois a gente tem nossa trava. Lembra lá que a gente comentou no paquímetro. Para que é a trava? Estou fazendo uma medição, comecei a fazer a medição da minha peça, estou numa posição ruim para enxergar.
que eu faço? Utilizo minha trava, travo minha medição, meu instrumento e vou verificar minha medida. Acabou, solto e assim por diante. Então são coisas importantes que vai facilitando o nosso dia a dia. Coisas são ferramentas que a gente vai utilizar para poder medir e trabalhar com isso, tá? Então é importante estar todo mundo ciente desses recursos. Seguinte, a gente tem aqui nossa linha de referência. O que é isso, nossa linha de referência? Nossa linha de referência é minha graduação. Toda a graduação que eu tenho é minha parte fixa, que vai ser de 0 a 25. Então ali eu tenho divisões de 5 décimos. Outra super importante, outra parte super importante que a gente tem que estar sempre falando, é o nosso tambor. Então o tambor onde eu vou estar movimentando, que a gente fala que é nosso ajuste rápido, né? Onde a gente consegue ter maior movimentação. A gente imagina o arroz, a gente tem um ajuste mais grosso, um ajuste fino. Então a gente consegue aproximar mais próximo da peça, tá? Seguinte, a gente tem a catraca. O que é catraca, pessoal? Catraca é onde você consegue seu ajuste fino. Então você vai aproximar com o tambor. Aproximou com o tambor, a gente vai lá na catraca, dá 3 voltinhas, você vai dar 3 estralinhos, tá pronto, eu não posso mais mexer nisso aí. Tá? Então toda a medição que a gente faz com o micrômetro, a gente tem que estar bem claro para a gente, temos que estar ciente referente a isso, a utilizar realmente 3 voltinhas para não danificar meu instrumento. A gente viu um pouquinho no passado aí como é importante a gente preservar o paquímetro. Agora a gente está falando de um instrumento mais preciso ainda, então a gente tem que estar bem claro para a gente como a gente cuida disso, tá? Vou falar um pouquinho agora para vocês, deixar a nomenclatura para vocês um pouquinho aí, referente à parte de dentro do micrômetro. Como que funciona isso, tá, pessoal? Então a gente vai falar um pouquinho aqui, ó. Porca de ajuste, que vocês vão ver, que é a nossa porca, que a gente imagina o parafuso girando, essa aqui é a nossa porca. A nossa bucha interna, que é uma bucha que está dentro da bainha aí, tá dentro do tambor. E aqui é a nossa bainha, que é o que vai movimentar para a gente aí. Tá? Então essas são as características importantes do instrumento. A hora que vocês começarem a pegar o instrumento na mão, vocês identificar isso, enxergar de uma maneira mais clara como que compõe isso, para que serve o batente, para que serve o tambor, a catraca, como que eu tenho que trabalhar com isso, operar dessa maneira. Sempre, 3 chegou, aproximou com o tambor, chegou perto do 3 voltinhas na catraca, não preciso ficar estrangulando o micrômetro na peça. Não é dessa maneira, a peça não vai chegar na minha medida que eu preciso, a gente tem que ter essa clareza, né? Lembrando sempre do conceito, né, de manuseio, de armazenagem do instrumento, para quê? Para a gente possa garantir sempre a vida útil do meu instrumento. E a princípio, e a base de tudo, a precisão do meu instrumento, né? A gente fala do instrumento muito preciso, uma característica super importante, e a gente tem que estar claro para a gente, claro como a gente tem que manusear isso aí, tá? Agora eu vou citar um pouquinho para vocês aí referente às características, né? Os princípios de cada componente, como que é, aquilo que eu expliquei um pouquinho para vocês, agora eu vou falar um pouquinho da parte um pouco mais técnica, né? O arco é constituído de um aço especial ou fundido, tratado termicamente para eliminar tensões internas. Isolante térmico, fixado ao arco, evita a dilatação, porque isola a transmissão de calor das mãos para o instrumento. O fuso micrométrico é constituído de um aço especial, temperado e retificado, para garantir a exatidão do passo da rosca. As faces de medição tocam a peça a ser medida e para isso apresentam-se rigorosamente planos paralelos. Em alguns instrumentos, os contatos são de metal duro de alta resistência ao desgaste. Por que isso, pessoal? Porque conforme a gente vai ter a gente trabalhando numa produção em série, trabalhando com muitas peças, medindo muito, toda hora encostando, a gente tem um desgaste prematuro dessas partes. Então, dependendo da aplicação do meu instrumento, eu utilizo a ponta dele, o contato dele de metal duro. Porca de ajuste, permite o ajuste de folga do fuso micrométrico, quando isso é necessário. O tambor, onde se localiza a escala centesimal, ele gira ligado ao fuso micrométrico, portanto, a cada volta, seu deslocamento é igual ao passo do fuso micrométrico. Catraca. A catraca ou fricção assegura uma pressão de medição constante. A trava permite imobilizar o fuso numa medida pré-determinada. Então, essas são as características técnicas de cada componente. Então, eu volto a frisar para todos, né?
super importante a gente estar claro para a gente o que é cada um, como que a gente tem que trabalhar, o porquê disso aí, por que foi pensado dessa maneira. Professor, tem alguma coisa, consigo ter essa transmissão de calor da mão para o instrumento? Pessoal, tem isso, acontece, então por isso foi pensado, foi desenvolvido um isolante térmico, tem todo um porquê de cada parte do instrumento. Então a gente tem que ter claro isso, tem que ter claro para todos de como isso é importante, tá bom? Não só o isolante térmico, como o arco foi construído de um aço especial, a gente está falando do fuso, para garantir a precisão, um fuso micrômetro para garantir a precisão, então ele tem que ser temperado, retificado, isso a gente garante a exatidão e a precisão do instrumento. As faces de medição, que são super importantes, está claro para a gente que essa face tem que estar retificada, temperada, para a gente não ter desgaste nisso. Dependendo da aplicação, a gente tem que realmente colocar isso de metal duro, porque a gente está sempre em contato com a peça. Então a gente tem que estar claro. A catraca, que permite a fricção, ou segura a pressão da medida constante, e a trava imobilizar o fuso à medida pré-determinada. Aquilo que eu comentei antes. A gente não consegue ter uma posição desconfortável para verificar a medida que eu estou. Tem um recurso, utilizo a trava, travo ela e consigo verificar a medida, tá? É super importante estar todo mundo muito claro com essas características. Vamos dar continuidade aqui, pessoal. As características, né? Qual que é as principais características do instrumento? Aquilo que a gente acabou de conversar aí com vocês, né? Então, a gente fala de micrômetro. O que a gente vai falar um pouquinho de característica? O que é que define as características do micrômetro, né? Primeira de todas, a capacidade do instrumento, né? Qual a capacidade que eu estou trabalhando? A resolução do meu instrumento. Então, a gente fala qual que é a resolução. Então, a gente tem micrômetro de 1/100, 1 milésimo, 1/100 de polegada, 1 milésimo de polegada, dependendo do meu processo, da minha aplicação, eu vou ter que estar determinando a minha resolução. E aplicação. Qual que é a aplicação que eu vou fazer? Se é o melhor instrumento indicado para minha aplicação, tá bom? Então, a capacidade de medição dos micrômetros normalmente é de 25 milímetros ou 1 polegada, variando o tamanho do arco de 25 em 25 ou em 1 polegada em 1 polegada, podendo chegar até 2.000 milímetros, 80 polegadas. A resolução dos micrômetros pode ser de 1/100, 1 milésimo de milímetro, 1/100 de polegada ou 1 milésimo de polegada. No micrômetro de 0,25 milímetro ou de 1 polegada, quando as faces dos contatos estão juntas, a borda do tambor coincide com o traço zero da bainha. A linha longitudinal da bainha coincide com o zero da escala do tambor. O que é isso, pessoal? Vou mostrar aqui para vocês na figura, como vocês podem enxergar aqui na figura. Vou circular para vocês aqui. Quando as duas faces estiver aqui encostadas uma na outra, o que tem que ter? Olha aqui, a gente tem um zoom aqui para a gente que é super importante. O meu zero, os meus dois zeros tem que estar na risca. Eu vou até mostrar aqui com a ferramenta que a gente tem aqui, ó. Vamos usar um marca-texto aqui que a gente pode. Tá vendo aqui, pessoal? Então o meu zero tem que estar no meu zero da bainha. Isso é super importante. Isso vai garantir minha precisão no meu instrumento, ver se o meu instrumento está correto, tá bom? Então isso tem que estar claro para a gente. Toda vez que a gente for pegar o instrumento, conferir, colocar todo o micrômetro, pessoal, ele vem com os padrões. Importante a gente deixar isso padrão pronto aí, pegar, usar o padrão. Vai fazer qualquer medição, confere o instrumento, confere o padrão. Para diferentes aplicações, temos os seguintes tipos de micrômetro. Então vamos falar um pouquinho para vocês de cada um aí, ó. Primeiro micrômetro que a gente tem, de profundidade, tá? Conforme a profundidade que a gente é medida, utilizam-se hastes de extensão, que são fornecidas juntamente com o micrômetro. O que é isso, professor? Então vamos lá. Quando a gente trabalha com micrômetro, dependendo da aplicação que eu tenho, tem uma profundidade muito longa, a gente tem hoje micrômetros no mercado que consigam prolongar essa haste. Então vou voltar a circular para vocês aqui, ó. A gente consegue prolongar, tá vendo aqui a haste? Então esse é o micrômetro de profundidade. A gente prolonga essa haste de acordo com a minha medida. Se eu tenho uma medida de 100 milímetros, eu uso essa. Se tiver uma medida de 200 milímetros, eu vou usar outra haste. Eu consigo prolongar e utilizar o mesmo micrômetro para diversas medidas. Isso é super importante, essa versatilidade no meu processo, na minha medição. Então é importante estar claro para a gente. Consigo, dependendo da minha aplicação, eu ter esse recurso, tá bom?
Próximo passo, o próximo micrômetro, né? A gente tem o de profundidade com arco profundo. Por que com arco profundo, pessoal? Por que serve? Ele serve, pessoal, basicamente para medir espessuras de bordas ou de partes salientes das peças. Dependendo da peça que eu estou fazendo, eu tenho que medir uma espessura, ela tem um diâmetro X. E para mim garantir essa espessura, eu tenho que utilizar o meu micrômetro. Então a gente faz ele com arco especial. Para que é isso? Para passar o diâmetro na peça. Vamos imaginar aqui, vou desenhar para vocês aqui, ó. Opa, desculpa meu desenho aí. Uma peça tem 200 milímetros de diâmetro. Então ela tem que passar para poder medir essa espessura dela aqui. Então é importante vocês terem esse conhecimento, esse know-how, que vocês podem, dependendo do dia a dia de vocês, a aplicação de vocês no trabalho ou na empresa, vocês podem utilizar diversos tipos de micrômetro. É buscar o melhor instrumento para sua aplicação, tá bom? Vamos para o próximo aqui, pessoal. Micrômetro com disco nas hastes. O que é isso, pessoal? Para que serve isso? Quando a gente vai trabalhar com medindo engrenagens, dente de engrenagem, né? Então a gente coloca basicamente 2 discos na ponta para poder medir, né? Então, uma explicaçãozinha para vocês aí. O disco aumenta a área de contato, possibilitando a medição de papel, cartolina, couro, borracha, pano, etc. Também é empregado para medir dentes de engrenagem. A gente vai falar um pouquinho na indústria, pessoal. Na indústria a gente é utilizado muito, mas muito, para poder medir dente de engrenagem. Então, como vocês podem ver na figura aí, é muito comum a gente utilizar micrômetro de disco para poder medir dente de engrenagem. Tá vendo, pessoal? Isso é muito utilizado nas indústrias. Então a gente mede aqui o W, o valor do W, né? Que é o inventor do método do micrômetro de disco. Tá aqui a figurinha para vocês aqui, ó. Como que a gente utiliza isso aí. Então é muito comum, a gente vai ver em diversas aplicações aí para como trabalhando com engrenagem, os micrômetros para medir engrenagem, micrômetro de disco, tá? Só vamos comentar agora um pouquinho sobre o micrômetro de rosca, para medição de rosca. Especialmente construído para medir roscas triangulares, este micrômetro possui hastes profundas, hastes furadas, para que possa encaixar as pontas intercambiáveis conforme o passo para cada tipo de rosca. O que é isso, pessoal? A gente usa o micrômetro para poder medir o diâmetro primitivo, pessoal. É importante medir o V. Então a gente pode observar aqui na figura, a gente tem na figura aqui, como que a gente utiliza? Então a gente tem uma ponta aqui fixa e uma ponta em V, que é para medir o diâmetro primitivo, e assim por diante. É muito comum também na indústria medir diâmetro primitivo, medir diâmetro da crista. Então é importante estar claro para a gente isso aí, tá bom? Mais uma ferramenta. Vamos lá agora, o micrômetro em contato em forma de V, especialmente construído para medição de ferramentas de corte, que possuem número ímpar de cortes, fresa de topo, macho, largador, etc. Os ângulos em V dos micrômetros para medição de ferramentas de 3 cortes é de 60 graus, 5 cortes, 108, 7 cortes, 128 graus e 34 minutos e 17 segundos. Então é muito utilizado para indústria, pessoal, indústrias fabricantes de ferramentas. Então a gente tem aí os micrômetro tipo rosca, que é usado na indústria mecânica, no metal mecânico, realmente é muito utilizado para calibrar. A gente vai fazer uma rosca precisa, diâmetro primitivo tem que calibrar. Então a gente vai fazer uma fresa de topo, a gente tem que saber qual que é o ângulo, macho. Olha que legal na figurinha aqui, isso vai abrir nosso leque de informação. Olha a figurinha aqui do macho, como que a gente utiliza para poder medir. Então é bacana a gente ter isso. Aí a gente está falando de uma peça que tem 3 cortes e 60 graus. Esse aqui é um outro de 5 cortes e 108 graus. Tá? Então, aquilo que eu falei. Importante estar todo mundo ciente desses instrumentos e a aplicação de cada um. Acho que o que é válido é vocês terem noção de alguns casos, de alguns instrumentos que tem no mercado hoje, que é comum na indústria,
mas tem muito mais, tem muito outros instrumentos, outros tipos de micrômetro que vocês podem estar utilizando, tá? Então, basta uma pesquisa, uma aplicação para cada, né, que a gente conversou nas aulas, né? Cada método de trabalho vai ter seu ferramenta, seu instrumento, e vale a gente fazer uma pesquisa para poder a gente ganhar produtividade. Lembrando sempre que o nosso objetivo é sempre estar buscando produtividade, tá? Mais alguns que é comum na indústria, somente na indústria de laminação, a gente tem aqui o micrômetro para medir parede de tubo. Pessoal, quando a gente trabalha com tubos com alta pressão, a gente tem que garantir a espessura da parede do meu tubo. Tá? Quando a gente está falando de norma ASME, algumas coisas que são realmente específicas, a gente tem que estar claro para a gente qual que é essa espessura do meu tubo. Isso é uma influência no meu processo final, no meu produto, realmente ineparável. Então a gente tem que cuidar disso, né? Então, olha a figura do micrômetro, como que funciona, pessoal. Então ele tem um raio aqui, como vocês podem ouvir, observar na figura aqui. Ele é um diâmetro para a gente aqui, e é o mesmo conceito. Tá? Então eu tenho o meu arco, eu tenho minha bainha, tenho a parte fixa, assim por diante. Então esse micrômetro é dotado de um arco especial, possui um contato de 90 graus, com haste móvel, que permite a introdução do contato fixo no furo. Então a gente consegue entrar dentro do tubo para poder medir. Então ele mantém para a gente um contato a 90 graus da haste móvel, que permite a introdução do contato fixo no furo do tubo. Muito, muito importante, pessoal. Volto a falar, mais uma aplicação que a gente tem para a gente poder estar utilizando. Agora eu vou falar um pouquinho dos tipos de micrômetro que a gente tem. Tem o de contato mecânico, temos o digital eletrônico e temos o analógico, que a gente acabou de ver, né? Então, o que é isso? Qual que é esse princípio aí, pessoal? O que é isso que a gente vai estar vendo aqui? Então, o que é o micrômetro de contato mecânico? É para uso comum. É para uso comum, porém, com sua leitura pode ser efetuada no tambor ou no contador mecânico. Ele ajuda muito, mas muito mesmo, para a gente enxergar a nossa medição. Então ele facilita na leitura, independente da posição de observar o erro de paralaxe, né? Lembrando que a gente viu um pouquinho de paquímetro, que é erro de paralaxe lá, né? Então a gente está sempre ajudando a gente nessa maneira, a gente enxergar, ele facilita. É um instrumento totalmente mecânico, tá? Então a gente tem um contador mecânico realmente aí. Conforme a gente vai girando um tambor, mudando a bainha, a gente vai conseguindo enxergar a medida. Então vocês vão girando, ele vai vendo, vocês vão ouvindo ele realmente mudar. Isso é bem bacana. Aqui que a gente tem a medição dele, tá? Circular para vocês aqui, ó. Tá bom? Vamos pro próximo. Micrômetro digital eletrônico. O que é isso, pessoal? É igual o paquímetro digital. Então a gente tem todas as nossas medições de maneira digital. Ô, professor, melhor instrumento que tem, com certeza, para visualizar e para ajudar na medição, é muito bom, sem contar a precisão que a gente tem na medida, né? Então, qual que é o objetivo do digital? A gente fala do micro digital. É ideal para leitura rápida, livre de erros de paralaxe, próprio para uso de controle estatístico de processo, de SEB, lembra que a gente fala que a gente garante a precisão justamente com microprocessadores internos. Então, ele tem um microprocessador que ele vai calibrando para a gente informando a medida. Pessoal, é muito, muito bom. A gente tem uma facilidade, uma agilidade no processo tremenda, né? O contador mecânico é bom? É bom. Mas a gente trabalha com instrumento digital, é fora de série. O quanto que a gente tem de benefício, de ganhos que a gente tem com ele é muito bom. Fora na melhor visualização, garantir a precisão do instrumento. Professor, aquilo que eu sempre falo, né? A gente tem sempre ponto positivo e ponto negativo, né? A gente fala de uma usinagem, vai trabalhando com óleo solúvel, mão toda encharcada de óleo. Tem que tomar alguns cuidados com o instrumento, como se fosse um paquímetro e assim por diante. Não deixar cair óleo solúvel no instrumento, tá sempre limpando, tá sempre cuidando, mantendo na caixinha. A mesma coisa, quando a gente trabalha numa oficina, trabalhando com graxa, com óleo, tem que ter esses cuidados, é pegar a mão limpa, não ficar deixando o instrumento de qualquer lado. Então, tem sempre o prós e o contra, os prós e os contras de cada utilização, tá bom? Tem que estar claro com isso, o contra e o favor de cada instrumento. É bom, o digital é muito bom, mas o risco que a gente tem de danificar o instrumento e quebrar, então a gente tem que estar sempre atento com isso.
vou deixar aqui para vocês aqui, a gente tem alguns exercícios. Esses exercícios eu vou estar passando para vocês aqui, tá? Vou estar passando no grupo. E qualquer dúvida, pessoal, estou disponível aí para a gente falar. Então essa é a nossa... Queria comentar um pouquinho com vocês aí referente ao micrômetro. Então a gente vai falar um pouquinho agora no micrômetro no sistema métrico. Vamos falar lá que volto a reforçar, igual a gente viu no paquímetro, tá? Tá muito vinculado ao que a gente viu no paquímetro. Micrômetro no sistema métrico. Um mecânico precisava medir uma peça com micrômetro, mas não sabia fazer a leitura. Como havia sido demitido há pouco tempo, eu não quis que os colegas e muito menos o supervisor soubessem do seu desconhecimento. Por isso, decidi estudar sozinho para poder fazer seu trabalho. Por sorte, o mecânico encontrou um livro que continha informações sobre o assunto. Vamos acompanhar esse assunto? Então, deixa eu falar um pouquinho agora como que a gente faz as medições do instrumento, como que a gente utiliza, o que é resolução, o que não é, por que a gente tem que utilizar cada um, tá? Então é importante a gente estar sempre atento com isso. O micrômetro com resolução de 1/100, tá bom? Vamos lá. Vamos ver como que a gente faz o cálculo de leitura em um micrômetro. Cada volta do tambor, o fuso micrômetro avança num sistema chamado passo. A resolução de uma medida tomada em um micrômetro corresponde ao menor deslocamento do seu fuso. Para obter a medida, divide-se o passo pelo número de divisões do tambor. Então, como que é a resolução, pessoal? Resolução é igual passo da rosca do fuso micrômetro dividido por número de divisões do tambor. Então, aquilo que a gente conversou. Se o passo da rosca é de 5 décimos, que a gente já acabei de comentar com vocês, e o tambor tem 50 divisões, a resolução será 5 décimos de milímetro dividido por 50 divisões. Corresponde a 1/100. Assim, girando o tambor, a cada divisão provocará um deslocamento de 1/100 no fuso. Então, o que a gente está falando que a gente está girando aqui, tá, pessoal? Para a gente estar claro para a gente. O tambor. Então, cada divisão que eu estou no meu tambor corresponde a 1/100 do meu fuso, tá bom? É isso que é importante. O que é isso? Estou movendo minha haste para frente ou para trás, avançando ou recuando 1/100 a cada divisão do meu tambor. Combinado? Então vamos dar andamento aí. Então, a leitura no micrômetro, basicamente, com resolução de 1/100, a gente tem que fazer três passos, tá? O primeiro passo é a leitura dos milímetros inteiros, na escala da bainha, numa escala fixa. Então, o que a gente tem que ver, né? Vamos usar o exemplo aqui embaixo. Então, a gente olhou uma escala fixa, a escala da minha bainha. Vamos circular para todo mundo aqui. Vou marcar com quanto que corresponde a uma escala fixa. 15, 16, 17. Então, eu tenho 17 inteiro, certo? Vamos pintar aqui que a gente já conferiu. Então, a gente marca aqui embaixo, escala fixa, 17. Então, mais quanto? São 17,5. Se você olhar cada divisão aqui, que eu já passei, mais meio. Então, tá vendo aqui? Passei. Então, 0,50. Vamos pintar aqui também. E a minha escala do meu tambor. Minha escala centesimal. O que é isso, pessoal? Quantas divisões eu tenho aqui no meu tambor? Então, se vocês olhar aqui, ó, 25, 30, 30, 32. É que coincidiu, tá? Então, qual que é a medida dessa abertura que eu tenho? 17,82. Eu vou somar as três medidas e vou ter a medida final da minha peça e assim por diante. Tá? Vamos dar andamento lá então. O exemplo B, pessoal, olha lá, mesma coisa. Então, o que a gente tem que fazer sempre? Olhar primeiro o que eu tenho de fixo, né? Que é meus números inteiros, né? Então, é uma escala da bainha inteira. Qual que é que a gente tem aqui? Vou pintar novamente para a gente poder saber. 23, com a caneta. Certo? Então, estou aqui no 23. Então, eu marco aqui um verdinho 23. Qual que é a minha escala do meio? Que corresponde a cada... Entre o 0 e 1, tem uma divisão de 0,5, que é cada risquinho da minha bainha, né? Eu tenho alguma passada aqui do 23? Não tenho, então... Só mais um verdinho. Minha escala milesimal, centesimal, desculpa, do tambor. Então, eu tenho aqui 5 dá 9 centésimo. Então, marco aqui também. Eu pego e somo isso aí. Então,
2309 é a medida da minha abertura do meu instrumento. Certo? Então é muito tranquilo a medição do instrumento. É muito fácil a gente trabalhar e entender esse instrumento. E aí a gente consegue trabalhar dessa maneira, tá? Então tem mais alguns exercícios que peço que vocês façam esses exercícios para a gente poder estar dando andamento. Fizeram? Vamos lá se todo mundo vão confirmar se todo mundo acertou. Então a primeira medida que a gente tem aí é 2,64, a segunda medida é 10,37. Tudo bem? Então, vamos dando andamento. Maravilha, pessoal, é isso aí mesmo. Vamos para o próximo. Então, a gente vai falar agora do micrômetro de 1 milésimo, pessoal. Então, a gente está falando do micrômetro com resolução um pouco maior, está falando um instrumento mais preciso, tá? Então, o que a gente vai fazer? Então, isso aqui é importante a gente estar atento com isso. Quando o micrômetro nônio, ele indica o valor de ser acrescentado à leitura obtida na bainha do tambor. A medida indicada pelo nono é igual à leitura do tambor, dividida pelo número de divisões do nono. Se o nono tiver 10 divisões, milésimo, tá? Então, a gente lá, resolução. Número de divisões dividido por número de divisões do tambor, certo? Então, a leitura no instrumento, no meu micrômetro de 1 milésimo, é da mesma maneira. Então, a gente vai fazer os exemplos aqui embaixo. A gente vai fazer primeiro sempre a leitura em milímetros inteiros, na escala da bainha. Então, a gente vai sempre ver inteiro. Vamos lá, olha o nosso A lá, tá? Vou pintar aqui para todo mundo de caneta aqui, ó. O A, qual que é o A que a gente fez aqui? 20 milímetros. Primeira coisa que a gente tem que fazer. O B, pessoal, o que é o B? É a leitura do meio dos milímetros. A gente tá vendo que a hora que a gente passou aqui, a gente já passou. Tá um zoom para vocês aqui, ó. Então vamos lá, passou o B. Então é mais 0,5. O terceiro, leitura do centésimo. O que é isso? É a escala do tambor. Olha aqui, ó. O C pra gente aqui, ó. Então tem 10, 11, certo? Passou 11, então a gente marca mais 0,11. O que é o D, pessoal? Aqui é o que é diferente pra gente. Aqui no nosso nono a gente tem mais algumas divisões, tá? Que ele vai estar indicando pra gente. O que a gente tem que olhar? Onde a gente tá coincidindo nossas divisões do nono com nossa escala centesimal, com nossa bainha. Então, a gente reparar aqui, o 25 coincidiu, tá vendo, pessoal? Então, o que a gente vai botar lá é quanto? Não é 5, sempre é a divisão do nono, é 8. Então, é 8 milésimos. 20, qual que é a nossa medida aqui no nosso instrumento? 20,618 milésimos de milímetro, tá bom? É dessa maneira que a gente vai fazer, essa maneira que a gente vai trabalhar. Então, a gente vai fazer mais um exemplo aqui para a gente poder ver se a gente entendeu isso aí. É bem tranquilo, tá, pessoal? Acho que é legal a gente realmente estar praticando, estar fazendo exercícios para a gente poder estar realmente fixando isso na cabeça. Acho que isso vai fazer a diferença para a gente aí, tá? É trabalhando. Por exemplo, B. Vou caneta de novo para a gente. Qual que é o primeiro passo que a gente tem que fazer sempre, pessoal? Sempre, regra. Tanto sempre o meu número tem. Então, aqui a nossa medida. Quanto a nossa medida A? 18. 15, lembra aqui? 15, 16, 17, 18. Então, quanto que a gente corresponde à nossa medida A? 18. A medida B, lembra que era a medida B no anterior aqui? Que era com o risco que eu passei das divisões do meio. Aqui eu não tenho medida B, só a medida A que deu 18. Então eu vou para a medida B, que é a minha escala centesimal. Quanto que deu uma escala centesimal? Olha lá aqui, ó. Então 5 deu, não chegou no 10, deu 9, certo? Então eu vou marcar aqui 0,90. Eu vou para uma escala milesimal. Lembra lá, o que vai coincidir? Qual que coincidiu, pessoal? Que a minha medida C aqui, ó, é o número 6. Então, qual que corresponde à medida? Eu vou anotar lá a medida C também, para eu poder fazer a minha medida. Então, o valor que eu tenho correspondente é 18,096 milésimo de milímetro. Tá? Pessoal, é muito tranquilo, é muito simples trabalhar com o instrumento. A gente, isso
e depois que a gente fazendo algum exercício, vai praticando, a gente consegue enxergar como que é fácil a utilização do instrumento, tá? E conforme a precisão, a resolução que eu preciso, eu vou trabalhar com o instrumento milesimal. Tá? Vou fazer mais 2 exercícios aqui para a gente fixar. Gostaria que vocês fizessem aí, para a gente poder conferir a medida aí, tá bom? Vamos lá, pessoal. Vamos ver se todo mundo conseguiu acertar as medidas. Então vamos ver se todo mundo acertou as medidas lá, né? Quanto que deu A, pessoal? Então o nosso A, quanto que deu? 6,043 milésimos de milímetro. O nosso B, 35,616 milésimos de milímetro, tá bom? Então, vocês veem como é tranquilo fazer isso aí, muito fácil para todo mundo. É importante, pessoal, que você aprenda a medir com o micrômetro. Para isso, leia as medidas indicadas na figura. As respostas são apresentadas como gabarito. Então, a gente vai fazer alguns exercícios. Aquilo que eu falo sempre em sala de aula. Para a gente poder validar tudo que a gente faz, a gente tem que praticar, né? Então, praticando, a gente vai fazer o quê? Exercício. Então, é importante estar todo mundo treinando para poder fazer os exercícios. Vamos próximo, pessoal. Muito importante, todo mundo está fazendo os exercícios, está conferindo. Surgir dúvida, me procura, me pergunte, porque é assim que a gente vai conseguir resolver. É praticando, é treinando. Mais um pouquinho de exercício para vocês. Professor, é muito, não, pessoal, é a maneira que a gente tem para a gente poder treinar e praticar isso aí, é através de exercício, é através de a gente fazer a prática, isso vai deixar a gente expert em leitura com micrômetro. É um instrumento relativamente simples, tá? Mas requer toda uma dedicação para vocês absorverem o conteúdo e assim por diante. Então é importante para a gente poder passar para a próxima etapa, você está claro para vocês esses instrumentos, as medições. Muito importante. Feito? Vamos pro próximo, pessoal. Então a gente vai falar um pouquinho agora do micrômetro do sistema inglês. Vamos lá para o próximo aí. Então vamos lá. Micrômetro do sistema inglês. Então a gente vai ver um pouquinho agora com o sistema inglês como a gente vai fazer as medições com o micrômetro. Embora o sistema métrico seja oficial no Brasil, muitas empresas trabalham com o sistema inglês.
É por isso que existem instrumentos de medição nesse sistema. Inclusive, um deles é o micrômetro, cujo uso depende de conhecimento específico. Então, a gente vai tratar nessa aula aqui de alguns conhecimentos específicos para vocês poderem trabalhar. Então, leitura no sistema inglês. Vamos lá. No sistema inglês, o micrômetro apresenta as seguintes características. Na bainha está gravado o comprimento de 1 polegada, dividido em 40 partes iguais. Desse modo, cada divisão equivale a 1 polegada dividido por 40, que é 0,025 polegadas. O tambor do micrômetro com resolução corresponde a 1 centésimo de polegada, possui de 25 divisões. Então vamos ver aqui na nossa figura aqui que eu vou circular para vocês aqui. Então, conforme a gente pode ver aqui, a nossa bainha, a nossa polegada, ela foi dividida em 40 partes iguais, que corresponde a 0,025 de polegada. E o nosso tambor foi dividido em 25 partes iguais, então corresponde a 1 milésimo de polegada. Então, cada divisão que eu tenho no meu tambor aqui é 1 milésimo de polegada, e aqui é 0, são 25 milésimos de polegada que a gente tem no meu tambor, na minha bainha, tá bom? É assim que a gente vai trabalhar, assim que é divisões do nosso instrumento. Então vamos lá, agora a gente vai falar um pouco mais técnico, né? Então, a gente viu aqui como que a gente utiliza para poder medir. É diferente do sistema métrico? Nem um pouco, pessoal. O que a gente vai fazer aqui? Então, para medir, primeiro que a gente vai dar um exemplo aqui para vocês, né? É o primeiro exemplo que a gente tem que estar claro, né? Não tem muito o que eu falar, voltar para trás, porque vocês já adquiriram o conhecimento. A gente vê primeiro o sistema métrico, vê o instrumento, qual a aplicação. O sistema inglês, o que a gente tem de diferente? É a medição, é a maneira que a gente medir. Agora a gente viu no paquímetro. Então a gente vai ver um pouquinho agora como que a gente pode fazer essa medição em polegadas, tá? Então, para medir um micrômetro com resolução de 1 centésimo de polegada, lê-se primeiro a indicação da bainha. Depois, soma-se com essa medida a ponto da leitura de um tambor que coincide com o traço e referência da bainha. Então, a mesma coisa que a gente vai fazer, tá? Então, o que a gente vai fazer aqui, ó? Qual que é o valor da minha bainha? 0,675 de polegada, tá vendo? Ela está indicando aqui pra gente. Qual que é o valor do meu tambor? 0,19 polegada. Eu vou somar um com o outro. Então, qual que é a medida? 694 milésimos de polegada, tá bom? É isso aí que é centésimo de milésimo de polegada, pessoal. Então, 694 milésimos de polegada. É dessa maneira que a gente vai medir. Então, a gente vai fazer aqui alguns exemplos para poder validar o nosso entendimento. Então, vamos fazer alguns exemplos mais simples aqui para a gente. Vou deixar um tempinho aqui para vocês irem fazendo já. Então, vamos ver se vocês entenderam como que funciona. Qual que é o nosso exemplo A? Como que a gente conseguiu aqui? Nosso exemplo A é 214 milésimos de polegada. Nosso exemplo B, quanto que é, pessoal? Vamos lá. 352 milésimos de polegada, tá? É isso aí que a gente faz, que é essa maneira que a gente mede e consegue trabalhar com o sistema inglês. É muito simples, é muito utilizado, é igual ao nosso sistema métrico, a única coisa que muda é minha graduação. O meu sistema de métrico passou para o sistema inglês, que é polegada. Certo? Vamos para o próximo? Então vamos lá. Sistema com resolução de 1 micron de polegada. Então, para a leitura do micrômetro de 1 micro polegadas, além das graduações normais que existem na Bahia, 25 divisões, é um nônio com 10 divisões do tambor, que se divide em 250 partes iguais. A leitura do micrômetro fica assim, sem o nônio de resolução. Passo da rosca de por divisões do tambor.
0,025 polegadas dividido por 25 é igual a 1 milésimo de polegada, com nona resolução. Resolução no tambor dividido por número de divisões do tambor. Então, que é 1 centésimo de polegada dividido por 10, que corresponde a 1 milésimo de polegada. Para medir, basta adicionar as leituras da bainha e do tambor do nono. Então, é o mesmo conceito que a gente teve no anterior. Então, a gente vai medir primeiro sempre o valor da bainha, o valor inteiro. Então, vou circular para vocês aqui. Ponto 375. O valor do tambor. Tá aqui, ó. E o valor do meu nome, qual que coincidiu com o meu tambor. Eu já passei a caneta por cima aqui. Deixa eu apagar para vocês enxergarem aqui melhor. Aqui, ó. Tá vendo aqui? Que deu 0,04. Então, a medida é 3,3804 milésimo de polegada, tá bom? Isso é muito tranquilo, igual a gente fez, igual a gente utilizou no sistema métrico. A única coisa que a gente está utilizando agora em polegada. Então, vamos lá para mais uma atividade que a gente vai passar para vocês, é para ver se realmente fixaram o material. Vocês podem observar que todas as figuras dele, para a gente não ter dificuldade, qual que coincidiu, qual que não coincidiu, ele está indicando para a gente, para ficar mais fácil a leitura e a compreensão da minha medida. Então, vamos lá para nossas respostas, todo mundo deu tempo de todo mundo fazer aí. Primeiro, vamos ver se a gente acertou. 43,66. A segunda, ponto 79. Vamos para o próximo. Aquilo que eu comentei com vocês um pouquinho na primeira aula sobre o instrumento, quando vez que a gente vai pegar o micrômetro, tudo que a gente for pegar, a gente tem que fazer a calibração, a regulagem da bainha. Então a gente vai falar um pouco mais específico agora, né? O que é isso, professor? Como que a gente faz essa regulagem, né? Como que a gente pode garantir que o meu instrumento está zerado, né? Então a gente vai ver aqui alguns itens para a gente poder tomar cuidado e como que funciona para mim poder calibrar isso aí. Calibração, regulagem da bainha. O que é isso, pessoal? Antes de a gente começar qualquer medição de qualquer peça, eu tenho que calibrar, eu devo calibrar meu instrumento de acordo com a sua capacidade. Por isso, e para isso, os micrômetros, cuja capacidade é de 0 a 25 ou de 0 a 1, precisam tomar alguns cuidados. Lembra que toda vez eu estou reforçando com vocês alguns cuidados que a gente tem que estar tendo para pegar o instrumento. O primeiro deles, limpe cuidadosamente as partes móveis, eliminando poeira, sujeira com pano macio e limpo. O segundo, antes do uso, limpe as faces de medição, use somente uma folha de papel macio. Encoste suavemente as fases de medição usando apenas a catraca. Em seguida, verifique a coincidência das linhas de referência da bainha com o zero do tambor. Se essas não coincidirem, faça o ajuste movimentando a bainha com a chave do micrômetro que normalmente acompanha o instrumento. Para a calibração dos micrômetros de maior capacidade, seja de 25 a 50, de 50 a 75, etc., ou de 1 a 2, de 2 a 3, etc., deve-se ter o mesmo cuidado ao utilizar os mesmos procedimentos. Para os micrômetros citados anteriormente, porém com a utilização da barra de padrão de calibração. O que é isso, pessoal? O que é essa barra? Então, todo instrumento acompanha uma barra de calibração. O que essa barra vem? Essa barra vem com a dimensão do meu instrumento. Então, a gente vai ter aqui o zero, pessoal, que é de 0 a 25, é zero. Eu não preciso ter uma barrinha para conferir. Agora, de 25 a 50, ele vem com abertura já, abertura de 25. Então, ele vem para mim aqui, ó. Vou pintar para vocês terem essa noção. Ele vem com a barrinha de 25. O professor de 50 a 35, mesma coisa. Então, vamos limpar aqui e vamos todo mundo de novo. Ele vem, pessoal, com uma barra padrão de 50 milímetros. Então, eu vou fechar meu instrumento até 50 milímetros. Ele tem que estar, lembra lá, o zero da minha bainha e o zero do meu tambor tem que estar na mesma posição, tem que estar correto. E aí, professor, e o seguinte, 75 e assim por diante. É a mesma coisa, pessoal. Todos os instrumentos, todos, sem exceção, eles têm que vir com essa barrinha
desculpa, com a sua calibração, com a sua barra de regulagem de calibração da bainha. É assim que a gente, professor, está dando diferença. Então, todos os instrumentos ele vem acompanhado de uma chave que me ajuda eu regular isso. Então, eu tenho essa possibilidade de poder regular, tá? Então, é por isso que a gente tem um padrão e a gente consegue regular e acertar isso de acordo com a minha ajuste que tem que fazer, tá bom? Então, perguntinha de prova aí que todo mundo tem que estar craque na mão, lembra sempre, né? E daqui para frente, vocês têm o conhecimento, tem que pôr em aplicação, põe em uso, né? Qual conservação que eu tenho que ter, né? Então, a gente tem que estar sempre. Conservação do meu instrumento, qual que é? Limpar o micrômetro secando com um pano, limpo e macio, se possível uma flanela. Untar as pontas do micrômetro com vaselina líquida, utilizando um pincel. Professor, não tenho vaselina líquida. Pessoal, passa uma camada fina de óleo para proteger, para a gente não deixar nada com sujeira, pegar poeira ali. Guardar o micrômetro em armário ou estojo apropriado, para não deixá-lo exposto à sujeira e à umidade. Então, sempre, pessoal, estou trabalhando com um cara que trabalha com lixadeira, com assim por diante. Pessoal, fecha, põe seu instrumento na caixinha, protege ele para evitar poeira. Isso danifica o instrumento de uma maneira que vocês nem imaginam. Vamos lá, mais um. O quarto, evitar contato e quedas que possam riscar ou danificar o micrômetro e sua escala. Pessoal, danificou a escala do instrumento, ele levou 2 tombos, o instrumento perde totalmente sua precisão e sua resolução. Tem que mandar para o laboratório para ferir, para confirmar meu instrumento. Então, assim, a gente tem que ter o cuidado. É o cuidado, é o zelo que a gente tem com o instrumento, com o micrômetro, com o paraquímetro e assim por diante, tá? Então, isso aí são alguns conceitos que eu queria deixar para vocês, para todo mundo estar claro. Aqui embaixo, vou passar mais alguns exercícios para a gente treinar um pouquinho sobre medições em polegada. Importante, praticar, volta a reforçar. Importante todo mundo praticar, estar treinado para isso, para a gente estar dando andamento. Então, vamos todo mundo tá ciente disso, fazer os exercícios. Pessoal, surgiu dúvida, procura a gente está à disposição para poder esclarecer para vocês aí a melhor solução para vocês, tá bom? Então, eu vou falar um pouquinho agora sobre instrumentos especiais para uso em soldas, tá? Então, a gente viu até agora um pouquinho de paquímetro, micrômetro, são algumas ferramentas utilizadas, alguns instrumentos, desculpa, utilizados mais para usar. A gente vai ver agora um pouquinho de instrumentos utilizados para solda. Para a gente tentar, nesse começo aí, englobar um pouquinho de cada, tá? Então vamos lá, vamos dar sequência aí. Instrumentos especiais para uso em solda. São instrumentos semelhantes a calibre passa ou não passa. Podem ser fabricados pelo usuário, embora haja instrumentos específicos importados que se destinam a simplificar as verificações nos chanfros e soldas. Um exemplo desse instrumento é a verificação de reforço de solda. Com a verificação com os instrumentos convencionais é difícil tornar viável a utilização de verificador. Se conhecemos as dimensões do reforço máximo de o instrumento deve ser conforme uma figura abaixo, ser fabricado em aço, latão, alumínio ou outro metal. A gente está vendo aqui, pessoal. Então, a gente, como aquilo que a gente comentou aí, vocês podem observar na figura, a gente comentou passa ou não passa, né? Então, a gente tem aqui um instrumento, um calibrador, vamos chamar assim, fabricado ou terceirizado pelo profissional da indústria. O que é? Eu sei que toda vez meu reforço ele tem uma altura determinada A, que vocês podem observar aqui na figura. Vocês podem observar na figura, vou circular para vocês aqui. Eu tenho uma altura determinada A. O que é isso? Meu chanfro é, exemplo, tá pessoal, 5 milímetros. Então, toda vez que eu acabar de fazer esse reforço, eu vou lá e vou passar meu chanfro. Se eu tiver acontecendo aqui, olha o nosso exemplo B aqui, ó. Minha solda aqui, pessoal, meu reforço excessivo da solda, ele passou, ele deu 10 milímetros. O que vai acontecer com o meu calibre? Ele vai pegar, ele vai estar formando uma diagonal aí. Então, eu vou estar verificando esse reforço da solda. Então, está fora do meu especificado. Então, são alguns instrumentos básicos, mas de uma importância tremenda para a gente, que isso vai ajudar a gente no dia a dia, tá? Então, vocês veem uma figura simples, mas que tem uma importância no processo fundamental, tá?
Podemos fazer verificadores para qualquer reforço. É interessante para evitarmos trocas funcionário ou verificador, identificamos qual dimensão aplicável. Qual dimensão é aplicável? Aquilo que eu comentei no exemplo anterior. Se minha figura é 5 mm, eu tenho que identificar na minha figura, lá no meu reforço, 5 mm, para deixar isso claro para todo mundo, né? Então, meu A é 5, vou lá, punciono ele ou marco ele de alguma maneira com 5 mm e confiro sempre minha altura, meu reforço da solda. Outro exemplo que a gente vai estar verificando aqui embaixo, para verificação de abertura de raiz. Devemos sempre, preferencialmente, usar peças cilíndricas com diâmetro da abertura da raiz, como a gente pode ver na figura abaixo aqui. Estou circulando para vocês poderem enxergar. Então, peça cilíndrica, tem uma vista superior de uma junta de topo com chanfre em V. Então, tem que ter uma abertura. Então, eu vou fazer uma peça de acordo com a abertura. Exemplo, tá, pessoal? Minha abertura aqui, eu tenho que ter 6 milímetros de abertura, 4 milímetros. Vamos usar o exemplo de 6 milímetros. Eu vou fazer uma peça cilíndrica com 6 milímetros de abertura. Se vocês observarem aqui no corte lateral, ele vai estar dessa maneira para mim, tá? Ele vai estar mostrando para mim como que eu tenho que ser minha junta de topo, tá? Com chanfre em V, lembrando sempre, tá? Então eu vou estar com uma barra redonda, usinada, de 6 milímetros. Então é uma espécie de um gabarito que ele vai estar verificando para a gente a nossa abertura, vai estar garantindo que a gente está com 6 milímetros de abertura. É importante, volto a reforçar para vocês, é importante estar sempre, anotando, informando, deixando isso realmente registrado, marcado no processo. Toda vez que qualquer pessoa for fazer, a gente tem o instrumento determinado e isso vai garantir um melhor processo. Vamos para o próximo lá, pessoal. Para chanfro, podemos utilizar uma espécie de gabarito do chanfro, que verifica o ângulo, a abertura da raiz e a altura das faces da raiz do chanfro, ao mesmo tempo, como a gente pode ver na figura abaixo. Com este instrumento, o plano deve ser cuidar para que a peça fique perpendicular ao chanfro e as peças serem soldadas. Então, se a gente olhar no exemplo A aí, pessoal, a gente está vendo? A gente está vendo a altura da face da raiz incorreta. O que ele está mostrando para a gente? Se vocês olharem aqui, ó, vou circular para vocês aí, a gente tem uma noção. Tá diferente, tá vendo? Olha o espaçamento que eu tenho aqui, ó. Tô longe da peça, tô longe do meu espaçamento, então tá. Minha altura tá errada. Então o que eu tenho que fazer? Tenho que conferir minha altura aqui. Tá pressionando aqui, ó. Então a gente tem que mexer aqui, fazer uma nova. Vamos para o nosso exemplo B aí. O que o meu exemplo B está falando? O meu ângulo está errado. Você está vendo a diferença que está formando cada lado do ângulo aí, pessoal? Tá demais. Então agora eu realmente, a minha altura deu certo, eu encostei, mas o meu ângulo está fora. Então está errado também. Vamos para o nosso exemplo C. Então, o que é o exemplo C, pessoal? Meu chanfro e minha abertura estão corretas. Olha aí, pessoal. Minha altura está correta, tá vendo? Minha peça, ela está passando, está perpendicular à outra e está com a dimensão do meu chanfre correta. Então, é um gabarito para verificação de chanfre. Isso é muito importante. Pessoal, isso é muito utilizado. Como eu volto a falar, vocês têm a indústria de vocês aí para vocês poderem fazer teste e utilizar. Então, sempre estão utilizando, busquem sempre essas ferramentas para quê? Para agilidade de processo e garantir sempre que vocês estão fazendo a peça com qualidade. Lembra o conceito que a gente discutiu em sala referente à qualidade. Então, são coisas simples que a gente vai fazer no nosso dia a dia, que a gente garante uma padronização do processo, que eu acho que isso é fundamental, e vai garantir a qualidade do meu processo. Além dos instrumentos fabricados pelos usuários, existem ainda alguns instrumentos especiais disponíveis no mercado. São instrumentos simples e bastante práticos, sendo que alguns permitem verificação de mais de uma dimensão em apenas uma operação. Já possui gravado no seu corpo as dimensões que se aplicam ou a escala graduada para leitura. As figuras abaixo mostram alguns desses instrumentos e a sua aplicabilidade. Então, deixa eu ver como eu passei para vocês, deixa eu ver algum dos instrumentos que foi solicitado para vocês fazerem aí, dar uma pesquisada. Esse gabarito de fácil execução deve ser manuseado com certo cuidado, pois depende da habilidade do usuário. Assim, a correta posição sobre a superfície deve ser perpendicular à seção em paralelismo do eixo da sua seção.
Existem instrumentos especiais industrializados com múltiplas finalidades, atendendo requisitos dimensionais de maior sensibilidade. Os mais utilizados são o medidor de finalidades múltiplas, que é o famoso high-low, pessoal. Então, o que é o high-low, né? Então, lembra que a pesquisa que eu passei para vocês, a gente identificar o que é o high-low. Então, o high-low é essa figura aqui que vocês estão vendo aí, tá? Esse é o high-low. Então, o que basicamente o high-low tem para a gente aqui que é importante? Então, ele tem uma escala. Deixa eu colar aqui para vocês. Ele tem uma escala. Ele tem um calibre de ângulo, desculpa, de 37,5, importante para a gente. Essa escala ele vai indicar para a gente a espessura do material, a escala de medição do desalinhamento interno. Então, vocês olhar na figura aí, pessoal, vocês podem ver. Se eu tiver um desalinhamento interno, ele vai estar mostrando para mim, eu tenho a escala aqui embaixo para mostrar meu desalinhamento interno, tá bom? Então, basicamente, a gente consegue fazer essas medições com ele. É um instrumento muito utilizado na indústria e muito comum. Então, ele serve para a gente poder fazer essas medições. Vou medir o calibre do ângulo, eu vou garantir ou medir ou verificar meu desalinhamento interno e a indicação de espessura do material, tá? Então, isso é muito importante para a gente. Então, aqui a gente pode ver aqui embaixo algumas finalidades múltiplas do high-low, tá? Então, na figura B, pessoal, vocês estão vendo que ele está medindo o quê, pessoal? Está medindo desalinhamento, a altura da peça com o high-low, com o instrumento. Figura C, a mesma coisa. Figura D, tá? Vocês estão vendo aí, pessoal, quanta aplicação a gente tem com o mesmo instrumento? Então, é um instrumento simples, mas que ajuda muito no nosso dia a dia. Olha aí, né, a gente poder, as figuras agora. Então, a gente está usando aí, medir o desalinhamento interno, a perna da solda, medir a altura da perna da solda. Olha a figura que a gente tem aqui indicando para a gente. E olha a gente medindo o reforço da solda. Então, com o mesmo instrumento eu consigo fazer várias dimensões. Então é um instrumento muito utilizado na indústria, tem uma aplicação muito bacana. Então vale a gente fazer muito teste. Vou passar para vocês aqui um vídeo curtinho, tá? De alguns minutos sobre o instrumento. Muito importante. Gostaria que todos tivessem prestado atenção aí.
Então, pessoal, como a gente pode observar a gente observou no vídeo, as diversas aplicações que a gente tem. As diversas aplicações que a gente tem no Hilo. Então, é um instrumento muito utilizado na indústria. A gente tem que estar muito claro para a gente isso e a nossa aplicação todo dia aí, tá? Então, isso a gente é fundamental. Acho que é legal a gente ter essa noção desse vídeo, de aplicação no dia a dia. A gente fala um pouquinho, mas o vídeo é bem ilustrativo, dá para a gente ter bastante essa visão da aplicação no Hilo. É um instrumento muito utilizado, muito comum, tá bom? Vou falar agora um pouquinho sobre calibres e medidores de ângulos de solda, tá bom? Tá? Então a gente vai falar um pouquinho dos calibres que é a figura abaixo, figura A. Então, vocês estão vendo, esse aí é um calibre de medidor de ângulo de solda, tá? Então ele é, basicamente, qual que é a função primordial dele? É medir ângulo na solda. Então a gente está olhando a figura aqui, então a gente mede a medição da perna na solda do ângulo. Essa figura B, que vou circular para vocês aqui, é medição da altura do reforço. Tá vendo aqui? Vocês conseguem enxergar. Na figura A, desculpa, na figura A aqui vou mostrar para vocês. Na figura C, pessoal, vocês estão vendo que está medindo a garganta na solda de ângulo. Então aqui que ele pede para a gente circular para vocês aqui. Estão enxergando? Então o calibre também é um instrumento utilizado na indústria, muito comum. Isso a gente encontra em diversas indústrias utilizadas para poder confirmar. É um instrumento para estar junto com o cooperador, junto com o soldador, para poder estar conferindo antes de fazer qualquer operação. Então é importante vocês terem essa noção. Vou passar para vocês também um vidinho falando sobre ele. Então são alguns exemplos que a gente tem, né? Então qual que é a vantagem que a gente tem para a gente poder medir e utilizar esses instrumentos, né? É um processo bastante rápido e seguro de verificação. Ele apresenta resultado muito positivo, muito bom para a gente. Ele facilita quando é fabricado pelo usuário. Ele tem dimensões específicas e cada aplicação tem uma utilidade. Qual que é a desvantagem do tempo de fabricação? Muitas vezes as empresas acabam não possuindo esse tempo, né? E tem um custo para isso e talvez não é viável para isso. Então é importante a gente ter claro isso aí. Então tem algumas ferramentas que a gente está utilizando, o Hilo e o Calibre, são ferramentas fáceis e que têm uma precisão e uma ajuda muito fácil. Vou passar para vocês mais um vídeo sobre o de solda, tá bom? Vamos lá, pessoal, para mais um vídeo.
Então agora a gente vai falar um pouquinho ainda hoje sobre precisão dimensional e conformidades das soldas, tá? Pessoal, então vamos lá. O que é importante a gente falar um pouquinho de precisão dimensional e conformidades na solda? As soldas normalmente são específicas de maneira de cumprir certas dimensões, conforme requerido pelos desenhos, especificações ou códigos. A falha no cumprimento de tais requisitos pode causar por contração, condições ou técnicas impróprias de soldagem, erro do operador ou projeto impróprio da junta. Então, pessoal, muito importante estar muito claro aquilo que a gente falou um pouquinho no começo das aulas, né? A importância da qualidade, definição da qualidade, seguir os requisitos, seguir as especificações, que isso vai transformar a gente cada vez mais num processo robusto, num processo com qualidade e tá pensando sempre em nosso cliente, tá? Lembra sempre, buscando sempre o cliente interno e externo, não só cliente externo, tá? Então, quando a gente trabalha com especificações, trabalha no cumprimento das especificações, é tudo meio maravilha. Quando a gente começa a trabalhar com algumas falhas, alguns não cumprimentos, a gente começa a ter alguns problemas, tanto na própria técnica de soldagem quanto no projeto, na própria junta. A gente falar um pouquinho aí, a gente falar realmente de norma ASME, de Petrobras, algumas qualificações, a gente tem que ter realmente essa garantia dos calibres e assim por diante, tá bom? O dimensional da solda é determinado por ferramentas convencionais de medição, tá? Como os gabaritos, trenas e réguas. Os gabaritos de solda são usados para determinar o tamanho e o contorno das soldas. Com eles, é possível determinar se o tamanho da solda em ângulo está ou não dentro dos limites permissíveis e se existe concavidade ou convexidade. O gabarito de solda mostrado na figura abaixo foi projetado para se medir soldas em ângulos entre superfícies que sejam perpendiculares, tá? Então
A gente pode observar na figura, a gente viu agora no vídeo atrás alguns gabaritos, alguns cálices que a gente poderia utilizar. Aí tem alguns outros que são do próprio originador, pela própria empresa, assim por diante, tá? O que é isso aí, pessoal? O que ele está mostrando? Se vocês olharem na figura, eu vou até circular para vocês aqui, para a gente ficar um pouco mais claro. Olha essa figura em perspectiva aqui para gente. Ele está mostrando o que ele quer. Ele está medindo para a gente o nosso ângulo da superfície da solda, está perpendicular. A gente fazendo um corte na nossa figura, a gente olhando frontal, o que a gente tem aqui, tá vendo? Ele está medindo aqui para a gente o ângulo, a solda convexa. Tá vendo aqui, pessoal? Vocês conseguem enxergar aqui, ó, tá vendo? A gente olhar na figura 2 aqui, a solda côncava, tá, pessoal? Vocês podem observar na figura 2 aqui, ó, a solda côncava. Então vocês podem identificar, tá vendo que ela está côncava. Então na figura aqui a gente vai ver os medidores de solda em ângulo, aquilo que a gente viu um pouquinho no vídeo, tá? Outro instrumento utilizado é o calibre de finalidades múltiplas, ver a figura abaixo, como pode ser usada para realizar diversas medições. A gente acabou de ver no vídeo aí, tá? Então a gente tem N afinidade, N dimensões para a gente poder estar utilizando. Medição de espessura, que a gente viu no vídeo na chapa. Medição de altura de face e raiz. Então a gente está... Vocês podem observar na figura aí como que a gente pode estar fazendo essa medição utilizando o instrumento. Medições de garganta, de uma solda em ângulo, de garganta côncavo. Realmente no vídeo. São as maneiras que a gente tem para a gente poder utilizar. Então, assim, volto a falar, são ferramentas, são instrumentos de extrema importância para qualquer operação que for feita. Então, é sempre com o operador... Pessoal, eu volto a reforçar, né? Tanto o high-low quanto os calibres que a gente está vendo aqui de solda, a gente tem que estar muito claro para a gente as medidas de segurança. O que é? O manuseio, é a maneira de armazenar correta, a gente está claro para a gente. Isso é importante para a gente, isso a gente tem que estar muito tranquilo para poder fazer. Tá? Então, tem aqui cada exemplo, a gente tem figura 4, figura 5, um pouquinho do detalhamento, para vocês estudarem as provas. Tá? Que é cada um, como a gente pode utilizar. O vídeo foi vocês viram para a prova, na prática, como que a gente poderia utilizar, e aqui a gente tem uma especificação, tá? Para vocês querem medir uma medição de raiz, a gente tem total condições de medir. Então vamos lá. Estudarem figura 1 a 8 estão representadas sem a placa giratória. As figuras 9, 10 e 11 estão com a lâmina de corrediça. 3. Terceira observação. O detalhe ampliado na figura 9 mostra o local de leitura na escala pontiaguda, aproximadamente 4.8. Pessoal, aquilo que a gente comentou no vídeo, a gente tem uma baixa precisão para poder utilizar a medição de abertura de raiz com a escala pontiaguda do instrumento. Não é, a gente tem uma precisão baixa e não é muito confiável, mas é alguma coisa que a gente já tem plausível para a gente poder trabalhar e medir, tá? Quarta observação, utilização de extremidades pontiagudas para a gente avaliar a profundidade de mordeduras, cavidades e depressões. Uma boa aproximação que se não consegue ver com a lâmina corrediça. Dada a largura e espessura de suas extremidades são chanfradas, tá? Então, mais uma observação que a gente tem. Então, calibre de finais de múltiplas utilizados em medição de soldagem. Pessoal, eu vou finalizar por aqui hoje, tá? A próxima aula a gente vai falar um pouquinho sobre pirâmide de contato e a gente vai dar andamento um pouco nas aulas. Quero agradecer aí, muito obrigado pela atenção de vocês e que na próxima aula a gente está junto, tá bom?